do livro Saturno nos Trópicos. A melancolia europeia chega ao Brasil. A peste e um livro. Em outubro de 1347, uma frota genovesa vinda do Oriente entrou no porto de Messina, na Sicília. Não foi uma chegada festiva, antes um tétrico espetáculo. Quase todos os marinheiros haviam morrido ou estavam agonizantes da peste. Medidas foram tomadas pelas autoridades do porto, visando isolar a tripulação dos navios. Mas pelas cordas que mantinham os barcos atracados, já chegavam à terra os ratos portadores das pulgas transmissoras da doença. Em poucos dias, o terrível mal já se espalhara pela cidade e seus arredores. Em 6 meses, metade da população morrera ou fugira. Estava começando a grande epidemia da peste negra que, a partir de 1347 ou 348, devastou a Europa, matando 1/3 da população e aterrorizando os sobreviventes. Narra um cronista da época sobre a peste em Siena. A mortandade começou em maio de 1348. É impossível descrever o horror. Filhos ficaram sem pais, maridos sem esposas. Ninguém, nem mesmo por amizade ou dinheiro, queria enterrar os mortos, que eram atirados em enormes valas comuns. Ninguém chorava pelos mortos, porque todos esperavam morrer. Em 1621, foi publicado na Inglaterra um livro intitulado A Anatomia da Melancolia, The Anatomy of Melancholy. Seu autor era Robert Burton. A obra teve grande sucesso. Nada menos do que 5 edições foram publicadas enquanto o autor viveu. E uma 6ª, ainda revista e ampliada por ele, saiu após a sua morte. Isso representava uma grande vendagem. O editor gabou-se de ter comprado uma propriedade com os lucros obtidos. Disse um contemporâneo, Thomas Fuller: raramente teve um livro em nossa terra tanta repercussão e num período tão curto. A história dessas edições envolve até tentativas de pirataria. No contexto editorial de hoje, tal êxito é surpreendente. Em primeiro lugar, não se tratava exatamente de novidade. Já os antigos gregos falavam de melancolia. Depois, não é um texto exatamente curto. Há uma edição de bolso do New York Review of Books que não cabe em qualquer bolso. São 1417 páginas. E trata-se de pesquisa exaustiva. Burton cita abundantemente e algumas partes são, na verdade, uma sucessão de citações, não raro em latim culto. À época, um idioma já expulso por rudes línguas vernáculas, mas ainda usado como prova de conhecimento e erudição. É enorme a lista de autores a que recorre, inclusive e principalmente os da Antiguidade Clássica: Plutarco, Juvenal, Ovídio, Catulo, Apuleio, Sêneca, Plínio, Heródoto. Mais do que isso, Burton aborda enorme quantidade de assuntos, como demonstra o índice remissivo: alquimia e Amazonas, apoplexia e antimônio, apetite e aritmética, anjos e Açores, para ficar só na letra A. É como se estivéssemos surfando nos sites de uma memória enciclopédica e prodigiosa. É verdade que a erudição não prejudicava a comunicação. Como Montaigne, Burton escrevia bem, de forma agradável e informal mesmo. Tratava-se de um pessimista. Ele acreditava que o mundo só havia piorado desde a criação, mas era um pessimista bem-humorado. Consolando os maridos traídos, sustentava que essa é uma condição comum em muitas partes do mundo, que certos esposos, como acontece com a lua, periodicamente exibem cornos. Com erudição ou com humor, o certo é que Burton fez renascer nos círculos intelectuais um termo que já existia, mas que agora ganhava novo significado. Burton estava falando de uma renascida melancolia.
A peste retorna à Europa. Um livro sobre a melancolia é editado com grande sucesso. Pergunta: que há de comum entre esses fatos? A resposta mais óbvia é: nos dois casos trata-se de doença. Mas não é bem assim. A peste é inquestionavelmente uma doença. A melancolia, como veremos, às vezes é doença e às vezes não é. Além disso, a peste avança rapidamente para a cura ou para a morte. A melancolia se prolonga no tempo e sua evolução tem caráter indefinido. Agora, há sim uma conexão entre as duas situações. A peste, doença transmissível, dissemina-se pela população. A melancolia também pode disseminar-se, uma espécie de contágio psíquico, dominando o clima de opinião e a conjuntura emocional em um grupo, uma época, um lugar. E isso enseja a questão que é o nosso ponto de partida. Seria o livro de Burton a ponta de um iceberg emocional? O reflexo de uma conjuntura psicológica e filosófica? Que conjuntura foi essa? Tratou-se de um fenômeno isolado ou veio a repetir-se? Qual a relação, por exemplo, entre a melancolia e a chegada dos colonizadores ao Brasil, ocorrida quase exatamente no meio do período histórico considerado? Teria essa conjuntura um caráter cíclico, repetindo-se em outro lugar, em outra época? Essas são as perguntas para as quais tentaremos achar respostas nas páginas que seguem. Para isso, precisamos primeiro examinar o cenário em que surge a melancolia renascida.